Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos praticamente fazendo uma sequência do vídeo anterior. Eu quero chamar sua atenção para você abrir a sua Bíblia comigo. Estamos falando sobre a Eucaristia, sobre a festa de Corpus Christi. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Vamos fazer a fundamentação. Nós, cristãos católicos, dizemos que a Eucaristia, a espécie do pão e do vinho, são o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Por que dizemos isso? Mateus capítulo 26, do 26 ao 28, vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ao 28. Primeira referência, Mateus 26, do 26 ao 28. Vamos para uma segunda referência, vamos para o Evangelho de São Lucas, Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24. Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 24. E comendo eles, veja bem que nós estamos nos sinóticos, os paralelos, os muito parecidos, os muito iguais, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de São João não entra no bloco dos sinóticos. Nós vamos falar sobre isso com calma. Vamos aqui para Marcos, no capítulo 14, do 22 ao 24. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Marcos, capítulo 14, do 22 ao 24. Vamos agora para o Evangelho de São Lucas, para terminar o bloco dos sinóticos. São Lucas, capítulo 22. São Lucas, capítulo 22. Do 19 seguintes. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Parece que um tirou dali e colocou aqui. O Mateus parece que tirou do Marcos, o Marcos tirou do Mateus, o Lucas tirou de Marcos de Mateus. Parece que um copiou a literalidade, a exatidão do texto. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui está, queridos irmãos, de forma sinótica, no bloco dos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e João, a exatidão literária
Por que dizemos que a Eucaristia, por que dizemos que a hóstia é o corpo e o sangue de Jesus? Porque Jesus, na última ceia com seus discípulos, na quinta-feira santa, ele não disse parece, é igual. E depois eu vou lhe dizer uma outra coisa. Onde o que é que Jesus está dizendo? Jesus não está apenas instituindo a Eucaristia, mas ele está explicando um sermão que ele já havia pregado. A gente vai ver isso depois. Então, por quê? Jesus disse, é o meu corpo, é o meu sangue. Mas vamos ler mais um texto em, em 1 Coríntios, no capítulo 11, que foi o primeiro texto a ser escrito. Antes que esses textos, estes 3 sinóticos fossem escritos, primeiro foi escrito este texto por São Paulo. Um convertido, um fariseu que perseguiu, que consentiu na morte de muitos cristãos. Ele foi o primeiro a escrever sobre a Eucaristia. 1 Coríntios capítulo 11, vamos pegar do versículo 23 seguintes. O primeiro escrito do Novo Testamento sobre a Eucaristia, antes dos Evangelhos, foi escrito este texto por São Paulo. E em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 seguinte, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A exatidão, anos depois, quando Jesus instituiu a Eucaristia, quando ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Paulo era Saulo, o perseguidor. Então ele não era discípulo de Jesus Cristo. Anos depois acontece a conversão de Saulo, e anos depois ele é o primeiro a escrever o que aconteceu. Claro que ele obteve informações precisas para escrever sobre. E ele está falando para as comunidades, a comunidade de Corinto, no caso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, é por esta palavra, por esta literalidade das palavras de Cristo, do elemento que ele usou para dizer que era o seu corpo, para dizer que era o seu sangue, que nós, cristãos católicos, temos um respeito profundo pela Eucaristia. É por causa disso que nós nos ajoelhamos em adoração a Jesus Cristo, que está presente naquela partícula que muitas pessoas, e para muitas pessoas nada significam, mas para nós é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante de Jesus, todo joelho precisa dobrar-se e toda língua confessar que Ele é Ele é quem? Que Ele é o Senhor. Nós vamos falar sobre esta expressão Senhor, porque nesta última festa de Corpus Christi, concomitantemente, a marcha para Jesus, coisas terríveis aconteceram. E isso não deve ser feito em nome de Jesus no momento em que se está adorando a Jesus Cristo.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Meu irmão católico, olha para a palavra de Deus, está aqui na palavra de Deus. Você não diz que isto é o corpo e o sangue de Cristo porque a Igreja Católica inventou, não. Quem inventou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós, que derramou a sua última gota de sangue por nós. Então, se alguém quer brigar, vai brigar com ele. A Igreja Católica apenas diz: nós cremos nisto, isto é verdade. E em 1264, o Papa Urbano IV solenizou, oficializou a festa do corpo e sangue de Cristo, a festa de Corpus Christi, com essa procissão que hoje tão bonita a gente vê em honra a Jesus Cristo. Meu Deus do céu, se nós estamos fazendo uma festa para Jesus, por que o outro não se alegra? Eles estão louvando a Jesus, glorificando a Jesus, em honra a Jesus. Mas o que a Igreja Católica faz para Jesus não presta. Só presta o que eles fazem, só presta o que eles dizem, só presta as suas organizações. Jesus dissera: quem não é contra nós é por nós. Que Deus nos abençoe, nos encontraremos com este mesmo assunto.